Campina Grande, terça-feira, 20 de maio. Hoje comemora-se o dia do Comissário de Menores e também a Ascensão do Senhor. Dentro de instantes, você terá a oportunidade de ouvir o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias, Sala de Prosa, falando sobre um tema muito importante. Você precisa de conhecer a importância de orar em família. E o presbítero Natan dando continuidade à palavra que recebemos ontem. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias, Sala de Prosa, orando em família. Olá, gente boa! Sala de Prosa, hein? Pensa numa conversa boa. Boa demais, né? Boa. Hoje, nosso assunto é sobre oração em família. Não vai embora não, hein? Tamo junto. Famílias presas em casa. Marido ficou perto da dona, os pais perto dos filhos. Pais crentes, família crente. Isso é sinal que há muita oração? Eu não sei porque que ele riu. Mas você vê, menino. Achei que ele ia dar um amém. Ele riu, menino. O fato de estar todo mundo junto hoje, talvez pela conjuntura, né? É bom estar junto. Agora, obrigado. Tá junto, assim, por obrigação já é outra coisa, né? O fato é que tem tido muito estresse, muita rusga, muito angústia uns com os outros e tal. O fato é o seguinte, como é que a gente lida com isso? Pode lidar na carne, pode lidar no tranco, pode lidar com indiferença ou pode lidar com oração. Ô, gente boa. Como é que nós vamos enfrentar essa crise? Pode lidar com oração. É simples orar em família, mestre? Não é simples. Tem que ser deliberado, tem que ser um esforço. Tem que ser intencional. Intencional. Aí tem aquele negócio assim, você que é aquela sustância pregando sobre família, o homem não chama o povo para orar. O maridão, não chama os filhos para orar, nem a mulher. Aí a mulher fica também revoltada, diz, ele não chama, eu também não chamo. Esse é um ponto hoje, vamos puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha aqui, meia culpa, né? Meia culpa, então não é puxar a brasa, é levar o tição no cara. A reclamação que se mais escuta hoje, pelo menos eu, é que os homens, maridos, estão afrouxando, estão delegando, se omitindo, se acovardando na sua responsabilidade de liderança espiritual. A mulher tem que assumir isso, a mulher tem que assumir a questão da disciplina dos filhos, a condução espiritual da família, e o homem está ficando, naquela linguagem de um amigo nosso, uma banana, e daqui a pouco vai ter uma mulher abacaxi, porque ela está estressada demais com ele. Ô, Santo Varão, é claro, talvez sua mulher seja mais espiritual que você, ou você acha assim. E tem umas mulheres que se acham espirituais mesmo, se acham. Elas oram, até oram diferente, mas depois também o temperamento é horrível. Vamos dar uma pausa aí? Tá difícil para todo mundo, mas a oração precisa ser resgatada em casa. Ô mestre, eu quero que você dê 3 conselhos para uma mulher. Eu estou querendo que você comece com a mulher e eu vou dar umas dicas para os homens. Bom, em vez de você falar muito ao seu marido, ou até falar de Deus para o seu marido, comece a falar do seu marido para Deus. Que coisa boa. Eu acho que isso vai impactar o coração dele. Seu Zé, faz ao menos uma leitura bíblica como uma oração. Eu não sei orar, pastor. Então, oração é o coração. Não é palavra bonita. Mas separa um tempo para você e sua dona e seus meninos, ao menos, ouvirem uma oração bíblica. Beleza? Segundo para as meninas. Segundo aspecto para as meninas, chame seus filhos, chame seu marido, se ele não está liderando esse processo, dizer o seguinte: vamos buscar Deus, estamos passando essas lutas aqui em casa,
estamos estressados, não aguentamos mais essa pressão das notícias que chegam todo dia negativas. Vamos buscar a presença de Deus, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E você pode ser esse grande centro de equilíbrio dentro do seu lar. Ô Zé, você já ficou doidão aí? Eu já fiquei lá em casa, doidão, assim, varrido, de dar bronca em todo mundo antes do almoço. E aí não tinha ambiente para orar. Então eu falei com assim, alguém ora aí. Meus meninos e minha dona falou assim, nós queremos sacerdote do lar. Como é que o sacerdote ora depois de ter brigado com todo mundo? E eu falei, quem é o sacerdote? Sou eu. Então alguém ora aí. Minha filha Rúbia começou a orar dizendo, Jesus, meu pai está com a cabeça tão ruim que nós viemos almoçar e ele brigando com a gente. Então, Zé, peça perdão à sua família e restaure a oração. Aí, varão, eu falei com meus filhos, ó, vocês me perdoam, porque está tudo errado. Aí, quando eu pedi perdão, falei, vem cá, vamos abraçar todo mundo. Que eu abracei a turma, aí todo mundo falou, eu quero orar. Eu falei, agora quem ora sou eu. Mas esse é um ponto tão importante, pastor, porque o líder é alguém tão humano quanto os liderados. E o pastor, o pai, o marido, tem também seus momentos de fraqueza. E quando ele reconhece isso e pede perdão, ele não perde a autoridade por isso. Aliás, pavimenta um caminho para reconhecimento da nossa humanidade, não é verdade? Glória a Deus. Isso é muito bom. Terceira dica para a menina. Gostaria de dar um exemplo, sem nenhuma arrogância nisso, mas o exemplo da minha esposa. Menino. A minha mulher é uma mulher Glória de oração. a Deus. E isso é praticamente todo dia. Ela bota o despertador por volta de 4h30, 4h40, e ela vai para o joelho buscar a presença de Deus. Isso me impressiona, porque ela me fala muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Que coisa linda. Ô menina, deixa eu te encorajar. Separa esse tempo. Agora eu quero falar com você, seu Zé. Meu pastor, meu amigo. Nem sempre a carne da gente quer orar. Agora eu queria relembrar outro testemunho também aqui, aproveitando, né? Oração em família, Dia das Mães. Honrar minha mãe, Dona Ilka, que todo dia, de manhã, passa todo mundo na oração. Todo mundo pelo nome. Filho, genro, noras, netos, bisnetos, e ela já tem tataraneto. Glória a Deus. E de noite, varão, 10h30. Eu falei, a senhora dorme tarde, Dona Ilka. 94 anos, ela disse, eu não posso deixar vocês dormir sem orar por vocês, né, meu filho? Poxa vida. Nem sempre eu faço isso, não, mas eu oro todo dia pelos meus filhos e meus netos, pelo nome. Todo dia. Eu queria encorajar você a restaurar a oração em família. E muitas vezes o pastor tem mais dificuldade, né, mestre? Porque tem que trabalhar muito e às vezes está olhando para fora e deixando de olhar para dentro. Nesse dia, dá um versículo para ele, como diz os irmãos, dá um versículo aí para mim orar. Dá um versículo aí para ele orar, irmão. Fala com ele aí. Ô, varão, eu gostaria de dar esse versículo para você, porque é um dos meus preferidos. Opa! É o Salmo 50, versículo 15. Como é que é, menino? Grifa Salmo na Bíblia 50, aí, ó. 15 aí. Grifa na Bíblia aí, põe assim, ó, Mestre Hernandes. Meu pai. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Que sustância. Lê de novo aí, mestre. 50 quanto? 50, 15. 15! Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Pai e mamãe, o mestre vai completar depois e falar com oração. Filhos enfermos, parentes enfermos, dificuldades na família. As promessas de Deus são mais poderosas do que ouro e prata. E no deserto há provisão. A provisão. Invoca-me. No dia da angústia. Eu te livrarei, diz o Senhor. E depois? E tu me glorificarás. Está faltando glorificar o Senhor aí? Aqui tem uma ordem, invoca-me. Aqui tem uma promessa. Te livrarei. Te livrarei. E aqui tem um resultado. E tu me glorificarás. Vamos orar agora com o mestre. Vamos. Para que nossas famílias possam
Aprender primeiro é uma ordem. Uma ordem. Posso obedecer a ordem. Segundo, receber a promessa. Terceiro, Um resultado maravilhoso. resultado maravilhoso, a glória do nome de Cristo. Vamos orar, Aleluia. mestre? Vamos lá orar. Ore, por favor. Deus querido, nós te agradecemos muito a bênção de termos esse encontro aqui, essa sala de Amém. bate-papo. Amém, Senhor. Porque esta sala, Deus, é a sala de tantas famílias, mundo Deus. afora. Sim, Deus. Agradecemos-te porque podemos orar em família, porque nos deste este presente que é a família, tão preciosa, tão amada, com lutas sim, com falhas também, mas é a nossa família. E nós te pedimos que a nossa casa seja um altar de oração, Amém. que a nossa casa seja um ambiente de culto e adoração ao teu nome. Amém, Senhor. Que na nossa casa a tua presença seja mais real do que qualquer outra informação que possa chegar a ela. Amém, Senhor. Que a Deus. nossa casa possa viver este ambiente tão gostoso, tão agradável da tua intimidade, de comunhão contigo. Amém, Senhor. E certamente, Deus, nós temos dias de angústia, mas também podemos invocar o teu nome. Aleluia. E podemos receber as tuas promessas. Sim, meu e Deus. podemos também, Deus, reverter as circunstâncias e dar glória ao teu nome, em vez de demonstrarmos gemidos de espírito angustiado. Amém. Bendito é o teu nome, Bendito, porque tu és o Senhor. Deus que ouve as orações. Amém. Então nós oramos em nome de Jesus, a razão da nossa esperança. Amém. Amém. E amém. Amém. Ô, gente boa, levante as mãos que estavam descaídas. Firma seus joelhos. Sala de prosa, encorajando você a andar mais perto de Jesus. Sala de prosa. Abraço, gente. Um abraço, hein? Com Deus. No verso 34, o apóstolo diz assim: pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Meus queridos, o famoso pregador Charles Spurgeon, nos sermões que ele fez sobre Atos, ele disse especificamente sobre esta passagem o seguinte: Cristo não apenas reina, mas reina até que todos os inimigos sejam totalmente subjugados. Seu reino é vitorioso e universal. Observe que Pedro está fundamentando o que ele está dizendo no Salmo. Salmo este que de maneira declarada aponta para a verdade. Pedro não está inventando, nós não estamos inventando. Tudo isto é apenas cumprimento daquilo que já foi escrito, testificado. Você observa que no Salmo 110 é exatamente isto. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus pés e os ponha debaixo, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Observe que Pedro faz uma citação direta. Direta. A ressurreição do Senhor Jesus, a sua exaltação, ela é cumprimento daquilo que as Escrituras já apontavam. E mais, ela é a carta aberta de triunfo de Deus sobre a morte, sobre o pecado, sobre a maldade, sobre a vergonha, sobre a separação. Jesus é exatamente o cumprimento desde Gênesis capítulo 13, verso 15, quando nem se pensava em reis, e Deus já havia declarado ao primeiro casal: eis que nascerá um, da semente da mulher, que embora a serpente lhe fira o calcanhar, ele esmagará a cabeça da serpente. Queridos irmãos, essa verdade, ela nos traz algumas conclusões muito diretas. A primeira delas é que
O único que resolve o principal câncer que a humanidade enfrenta é Jesus. Eu vou dizer que câncer é esse. É câncer de medula? É não. É câncer de intestino? É não. É um câncer cerebral? É não. Existe um câncer que só Jesus pode resolver. O câncer chamado pecado. A Bíblia diz que Ele se ofereceu em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras fomos. Não tem Maomé, não tem Gandhi, não tem Krishna, não tem nenhum orixá, não tem nenhum Deus, não tem nenhum espírito. O único que resolve o problema do pecado na vida humana é Jesus. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Nem a nossa observância e obediência à lei retira de nós o pecado. Efésios 2:8 diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom, e não vem das obras, para que ninguém se... Jesus resolveu o problema do pecado. Foi por isso que enquanto Ele estava naquela cruz, antes de entregar o seu espírito, Ele gritou: Pai, está consumado. O pecado que nos envergonhava, o pecado que nos destruía, o pecado que nos afastava de Deus, como diz o profeta, o pecado que ia conduzir-nos ao inferno, Jesus por nós pagou o preço. Não é religião, não é denominação, não é magia, não é simpatia, não é autoflagelo, não é romaria, não é preço. O preço foi o sangue maravilhoso, puro e santo de Cristo, escorrendo sobre aquele madeiro. Por isso nós cantamos: sim, eu amo a mensagem da cruz. De maneira muito prática, irmãos, eu tinha uma dívida impagável. E Deus, por sua suprema graça e por seu amor inexplicável, é como se Jesus dissesse assim: Pai, tem como pagar mesmo não? Fazer um negócio, eu pago por ele. Pensa como se você tivesse. Eu sei que toda comparação é perigosa, eu sei disso, mas preste atenção que ela será didática. Pensa numa dívida que você não tinha como pagar. Você iria preso, você iria penar por essa dívida, mas de repente, a conta exata do que você precisava foi depositado na sua conta bancária. Sabe o que foi que Jesus fez por nós? A justiça que me faltava, Jesus depositou na minha conta. E é por causa disso que a Bíblia diz que a nossa dívida foi rasgada, cancelada, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Mas existe uma segunda coisa que está intimamente ligada à primeira. Segunda coisa esta, que se você prestou bem atenção no que eu disse, é uma consequência lógica daquilo que outrora eu já cantei como spoiler. Ora, se o pecado que é o problema mortal, o pior dos cânceres, se este desgraçado que me separou de Deus, me alienou do Criador, destruiu-me a minha vida e por causa dele eu estava um morto-vivo. Se Jesus, Ele resolveu esse problema, que problema me resta? A não ser as agruras desta vida. Mas depois desta vida,
nós dizemos com segurança. Isso não é simplesmente a letra de uma música que nós costumamos cantar quando estamos reunidos. Nós dizemos com segurança, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Dizemos com segurança, o verei na glória, verei o meu Jesus, que vivo está. A nossa vitória está decretada, irmãos. Nosso ingresso na Nova Jerusalém está garantido. O nosso passaporte, quem tirou para nós foi Jesus. Aquele cantinho que ninguém vai sentar é seu, é meu. Nós vamos adentrar numa Nova Jerusalém que desce ataviada do céu, como diz João em Apocalipse. Nós vamos receber vestes novas, até um nome novo, um corpo glorificado. Naquele dia não terá morte, não terá dor, não terá tristeza, não terá luto, não terá vergonha, porque Deus, assim como exaltou e glorificou o seu Filho, nós seremos glorificados, aleluia! Louvado seja Deus. Aquilo que nos envergonha, aquilo que nos oprime, aquilo que nos fere, aquilo que nos faz sofrer, será lançado no esquecimento. Nós, o povo de Deus, não ficamos aqui enganados. O Senhor Jesus disse: no mundo vocês enfrentarão aflições, mas tenham bom ânimo, porque esse mundo eu já venci. A exaltação de Cristo abre caminho para a fé na nossa exaltação, que depende da dele. Louvado seja Deus. Irmão, já pensou você nunca mais enterrar alguém que você ama? Você já pensou você nunca mais ter que fazer uma oração contrito, triste, com lágrimas nos olhos, porque você pecou? A maior ansiedade de um verdadeiro discípulo é nunca mais chegar para Deus e dizer: Pai, eu errei, eu pequei, não retires de mim o teu Espírito. Naquele dia, a partir daquele dia, não haverá mais confissão de pecados, porque seremos perfeitos, glorificados, porque Cristo triunfou exultantemente sobre a morte. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Em último lugar, irmãos, eu quero tornar os nossos olhos para atentarmos para aquilo que o apóstolo registra no verso 36, em que ele diz: portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que a esse Jesus, a que vocês crucificaram, fez Deus Senhor e Cristo. Meus queridos irmãos, observe que o apóstolo Pedro, de maneira categórica, dá uma declaração para aquele povo que estava ali, que ainda era apenas o povo de Israel. Esses aí, a quem vocês esbofetearam, cuspiram e pediram até um assassino no lugar deles, saibam vocês que ele não é qualquer um. Ele não é simplesmente um filho de um carpinteiro. Ele não é simplesmente de um pequeno lugar chamado Belém. Ele não é simplesmente aquele homem que viveu muito tempo em Nazaré. Em primeiro lugar, estes a quem vocês mataram, estes a quem vocês escolheram para ser crucificado, Deus o fez Senhor. É interessante que o apóstolo Pedro, ele não começa dizendo Deus o fez Cristo e depois ele chamou de Senhor. Observe que há uma gradação de alto para baixo. Primeiro ele disse que Deus o fez Senhor. A curiosidade é que o termo original que foi usado aqui é uma desinência de uma outra palavra, que é a palavra kurios. Esta palavra foi a palavra utilizada longamente
abundantemente para falar de Deus, de Senhor, nas traduções do Antigo Testamento, para substituir aquele nome que Deus havia dado a Moisés. Lembra que o povo tenta dizer, no hebraico, o povo tenta chamar assim, Javé, Jeová, Iavé, Iahué, e um bocado de nome. Em primeiro lugar, se vocês querem uma orientação, evitem. Primeiro porque no hebraico não existe som de J, então Jeová já não está certo. Não há som de J no hebraico. É impossível que o nome de Deus tenha o som Já, Jé, Gi, Jó, Ju. Este fonema não existe na letra, no idioma hebraico. Não existe. Em segundo lugar, porque os próprios falantes da língua não sabem mais como este som é. Eu vou lhe dizer por quê, rapidamente. O hebraico originalmente não tinha grafia de vogais. O hebraico bíblico original era tudo consoante. Não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha exclamação, não tinha capítulo, não tinha versículo. Primeiro que o capítulo foi inserido na Idade Média. Segundo, que a versiculação foi inserida ainda mais para cá, perto do início da modernidade. Originalmente o hebraico não tinha vogal. Aí você pode dizer assim, mas peraí, e como é que o povo lia isso? Por conta que o pai ensinava ao filho, o filho ensinava ao filho, o filho ensinava ao filho, e ia se ensinando. Só que, obviamente, chegaria um dia em que o que é que ia acontecer com o idioma? Ia se perder. Foi aí onde entrou os maçoretas, que fazem uma adaptação do texto bíblico original e insere no hebraico da Bíblia os pontos maçoréticos que vão indicar o que é vogal, as pontuações e tudo direitinho. Primeiro detalhe. O segundo detalhe é quando houve então a tradução dos textos do Antigo Testamento para o idioma grego, a mando do Império Romano. Preste atenção, que nos nomes em que aparecia as 4 letras, o Iod, o Re, o Vav e o Re, que são as 4 letras do nome que o Senhor revelou a Moisés, o que era Senhor, que está tudo maiúsculo na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, na língua grega, o que aparecia lá era Kyrios. Observe, portanto, que este detalhe faz toda a diferença, que aquilo que no Antigo Testamento a palavra apontava para o Senhor que se revelou a Moisés, no Novo Testamento o apóstolo Pedro está dizendo, este aí Deus fez Senhor. Com isso, Pedro estava categoricamente afirmando de que Jesus não era simplesmente um nazareno, Jesus era encarnadamente Deus, Senhor, o Kyrios, conforme era a tradução da escritura hebraica para o idioma grego. Jesus é Deus. Ele sendo Deus, certamente, por mais que eles houvessem matado esse Jesus, ele é Deus. Então, ao terceiro dia, é natural que ele ressuscite, cumprindo aquilo que ele disse diante dos seus acusadores. Vocês pensam que vocês vão tirar a minha vida? Vocês não vão tirar a minha vida. Eu voluntariamente entrego a minha vida, e depois de havê-la entregue, eu a retomarei. Jesus é Deus, irmãos. É isso que Pedro disse. Ele não começa dizendo que Jesus é Cristo, ele já começa dando a carteirada completa. Jesus é Deus, viu? Sabe aqueles a quem vocês mataram? Ele é o autor da vida, inclusive da vida de vocês. Mas observe que ele diz de novo, aliás, ele diz em seguida o segundo título, de que Jesus não apenas é Deus, Kyrios, mas ele é Christos, o que foi traduzido em nosso idioma como Cristo.
Um detalhe aqui, eu sei que isso é matéria de escola bíblica dominical, mas Cristo não é sobrenome de Jesus, tá bom? Não é sobrenome de Jesus. Cristo é um título, certo? Cristo é um título. Se você for muito exigente, não somente no idioma, como também na cultura do Senhor Jesus, muito provavelmente, se a gente for seguir como era o padrão de nomeação daquela época, entendendo que Jesus era judeu, é que o nome dele era Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Era assim que era nome e sobrenome. A pessoa, filho de alguém. Então Cristo não era sobrenome. Não era. A palavra Cristo, que como eu disse vem de Christos, ela é a designação grega de uma outra palavra hebraica, a palavra Mashiach, que veio daí a palavra Messias. Opa, já estamos chegando então à conclusão de que Cristo não é um nome, mas um título. Ok, mas o que seria esse Messias? O que é então essa ideia de Cristo? Que título é este? Vamos ficar devendo e você está convidado para que amanhã continue conosco. Deus abençoe você, sua família e que tenhamos um dia abençoado. Até lá.